Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da banca organizadora para o concurso unificado do TRE-TSS, concurso que deve acontecer ainda neste ano de 2023, no mais tardar início de 2024, na pior das hipóteses. Meu nome é Daniel Lopes, chamo você a se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma das dicas que eu dou a respeito desse concurso unificado e também a respeito de outros concursos, dicas de como estudar melhor, de como render melhor e ter mais produtividade para você ter um melhor rendimento no momento da sua prova. Então, pessoal, com relação à banca organizadora, o que a gente tem até agora? A gente tem algumas informações, inclusive eu conversei com o diretor-geral do TSE, então eu vou explicar um pouquinho para você a respeito do que eu conversei com ele a respeito de banca organizadora, tá? Mas com relação à banca organizadora é muito importante a gente saber que isso define muito a respeito da nossa prova. Isso diz muito de como que a prova vai ser. Uma prova que tem uma FGV, por exemplo, é de um jeito, uma prova que tem, por exemplo, uma FCC é de um jeito diferente. Então a gente precisa estar atento com relação a como funcionam as bancas organizadoras e às vezes também essa questão de ter uma banca organizadora pequena, organizando, e isso pode gerar um temor com relação aos candidatos que às vezes estão se preparando já há bastante tempo e aí ficam com esse medo de vir uma banca que pode vir a organizar esse concurso e não ser uma banca tão renomada, uma banca que não é tão conceituada no mundo dos concursos. Vamos lá, o que eu conversei com o diretor-geral do TSE no encontro, né? Inclusive foi o mesmo encontro que ele me deu a informação de que o concurso tinha grande possibilidade de acontecer em novembro. Né? Nesse encontro eu conversei com ele e o que ele me disse foi que a banca organizadora ainda não estava escolhida, ela ainda não tinha sido definida e, primeiro, né, a banca organizadora precisa ser escolhida para esse concurso que vai ser de âmbito nacional. Então, existe uma relevância muito grande e existe uma complexidade muito grande em fazer um concurso de âmbito nacional. Não são todas as bancas organizadoras que possuem esse perfil. A maior probabilidade, no meu entendimento, né, isso não é o que o diretor-geral disse, mas o meu entendimento é que deve vir uma dispensa de licitação para poder definir uma banca organizadora que tenha realmente competência para poder organizar esse concurso nessa complexidade, nesses padrões que vão ser exigidos para esse concurso. Mas enfim, não foi definida ainda a banca organizadora, mas o que ele me disse é que provavelmente esse concurso deve ficar com uma das bancas grandes. E o que ele quer dizer, né? Pelo menos no meu entendimento, o que ele quer dizer quando ele diz que deve ficar entre as bancas maiores, né? Bancas maiores, quando ele diz isso, ele está querendo dizer FGV, está querendo dizer CESP, FCC, talvez uma Consulplan também, que tem um histórico de organizar concursos do TRE. Pessoal, com relação ao histórico, é importante a gente entender também. Existe um histórico muito grande de provas organizadas pela FCC, também pela Consulplan e algumas pela CESP também. Tá? FGV, por exemplo, não tem um histórico de ficar organizando concursos de TRE, mas isso não quer dizer que a FGV está fora da jogada. Por que a FGV está na jogada? A FGV tem crescido muito no âmbito de organização de concursos públicos nos últimos anos. Se ela tem crescido muito, e não somente em âmbito regional, mas também em âmbito nacional, tem organizado vários concursos grandes, embora ela tenha falhado em alguns concursos, tem tido alguns problemas, isso pode acabar jogando contra a FGV, mas de qualquer forma é uma banca que é bastante renomada e que está crescendo cada vez mais. Possui aqui uma característica de ter questões um pouco mais complicadas, mais complexas, com enunciados muito longos e provas para a pessoa realmente interpretar aquele enunciado para poder chegar na resposta. Então, um pouco mais complexo do que o estilo FCC. Então, a FGV está muito forte na jogada em razão desse crescimento dela nos últimos anos, na minha opinião, tá, gente? Eu acredito que, além da FGV, outra banca que está muito forte é a banca CESP. Né? E a CESP, ela tem uma proximidade muito grande ali com os órgãos que estão ali em Brasília, né? Porque a CESP está em Brasília. A CESP, ela se origina ali na UNB. Então, em razão disso, é que ela acaba tendo essa possibilidade muito grande e ela tem uma tradição muito grande de organizar concursos ali na região de Brasília e concursos nacionais também. Exemplo, o INSS, um concurso que
abarca ali 1 milhão de pessoas. Então é sim uma das bancas que está mais cotadas. Eu diria que, se fosse para dar um palpite, eu diria Banca CESP, porém, né, a Banca CESP tem a tradição de fazer aquele verdadeiro ou falso, né? Mas eu não acredito em uma prova nesse estilo, eu acredito mais em uma prova com múltipla escolha com 5 alternativas, mesmo se fosse Banca CESP. E eu acredito que seria sim a Banca CESP uma das mais credenciadas a organizar esse concurso público. Agora, com relação à FCC e Consulplan, eu não acredito que tenham esse tamanho para organizar esses concursos de âmbito nacional. A própria FCC já disse que não tinha mais tanto interesse em organizar esses concursos de âmbito nacional, e a Consulplan não entendo que tenha ainda esse perfil também para organizar uma prova nesse sentido. E de qualquer maneira, as menores, como o próprio diretor-geral disse, provavelmente não vão organizar esse concurso porque é um concurso de complexidade muito elevada. Imagina só você organizar uma prova que está acontecendo em todos os estados ao mesmo tempo, todas as capitais ao mesmo tempo, e tudo isso aqui com uma logística muito complexa de elaboração de provas, de correção de provas, de impressão de provas também e de mandar as provas para os locais, porque normalmente tudo isso acaba sendo bem centralizado, né? A questão de impressão, de produção de provas, normalmente é bem centralizado, justamente para não vazar nenhum tipo de questão ali relacionada à prova, nenhum tipo de resposta, enfim, gabarito, prova, tudo isso para ficar muito em segredo costuma ser bem centralizado. Então a logística é bem complexa, as bancas menores normalmente não teriam o capital para poder desempenhar isso, então o meu palpite é realmente que deva ser uma das bancas maiores, e o meu maior palpite é sim a Banca CESP, porém eu entendo que uma prova com múltipla escolha, 5 alternativas, tá? Pessoal, com relação a essas dicas que eu tenho dado para vocês, tornem-se membros do canal, é muito legal aqui, tá, pessoal? Tenho várias dicas já para vocês de como estudar, de seguir cronograma, como seguir o cronograma, o que estudar, os materiais que você deve embasar o seu estudo. Então, clique depois aqui abaixo para você poder conhecer o programa de membros e pode contar comigo ao longo da sua preparação para o concurso unificado do TRE e TSE, tanto para técnico judiciário quanto para analista judiciário. Tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.